RTX 3050 lançada. É essa placa que você queria? Pois é, nós vamos descobrir juntos se é essa peça que você queria. Porque depois do lançamento da RX 6500 XT, digamos que o consumidor que possui um poder aquisitivo um pouco menor e que só queria uma placa de vídeo de repente nova, ficou um pouco ressabiado. PCI Express 4.0x4, sem alguns encoders e com desempenho não muito empolgante. E aí aquela empolgação toda pela RTX 3050 começou aí ralo abaixo. E aí você fica pensando, será que vale a pena esperar a 3050 chegar no mercado? Porque uma coisa é a placa existir, ela existe, ela tá aqui, já foi lançada. Outra coisa é ela chegar no mercado. E esse é um fator bem importante na hora de decidir a placa, claro. Tá no mercado é importante, senão você não consegue comprar. Mas analisando um pouco dos reviews, analisando um pouco do desempenho que nós vimos aqui nos testes, que vocês podem acompanhar lá no Lock Gamer, o que nós vimos da 3050 é que ela é uma placa curiosa, para não dizer outra coisa. Na performance geral ela não foi mal, ela foi uma placa dentro da média esperada. E talvez a grande novidade é não ter novidade em relação ao desempenho. Ou seja, não existem grandes surpresas escondidas por trás da performance da RTX 3050. Uma das coisas que eu vi foi uma consistência no desempenho que você não vê, por exemplo, numa 6500 XT. Mas é claro, falar da 6500 XT é complicado porque você joga a régua muito lá embaixo, né? Muito lá embaixo. A AMD, assim, ela depenou tudo que dava, né? É a placa de vídeo pé de boi. Ou seja, ela tem só aquilo que é realmente necessário para, de fato, ser considerada uma placa de vídeo para jogos. A RTX 3050 tem como vantagem não ter essas limitações do PCI Express, ou seja, apesar dela ser PCI Express 4.0 X8, ela em PCI Express 3.0 não sofre uma grande perda de performance. Então a 3050 ela tem uma performance bem consistente, ela não tem grandes oscilações, não tem aquele jogo que fala, mas nesse jogo vai ficar horrível. Ela tem uma performance bem consistente, você não perde nada utilizando em PCI Express 3.0. O PCI Express 3.0 é o que todo mundo está usando. Ah não, mas eu uso 4.0, você não é todo mundo, como diria sua mãe, você não é todo mundo. A grande maioria das pessoas ainda tem uma plataforma PCI Express 3.0. E ainda que nós possamos concordar que existe muita gente com PCI Express 4.0 por conta da B550, da X570, da 11ª geração da Intel, no geral, como eu disse, o ponto positivo é ela ter uma performance bem estável. E o estável dela é qualquer coisa entre uma GTX 1660 Super e uma RTX 2060. Mais pro lado da GTX 1660 do que da RTX 3060. Você pode procurar performance em vários testes, inclusive no nosso review, e é isso que você vai encontrar. Não tem muita surpresa. Isso eu acho que é bom, do ponto de vista de que, não, encontrei um grande exploit aqui, que daí... Não, eu acho que é bom. E ao mesmo tempo é sem graça. É uma placa que tem um desempenho que todo mundo já conhece. Afinal, a 1660 Ti já saiu faz um tempo aí. E a 1660 Super também já está no mercado há algum tempo. Então, é uma performance que todo mundo já conhece. É boa? Sim. Para Full HD é uma boa performance. Hoje uma 1660 Super dá conta de empurrar a grande maioria dos jogos no alto, no ultra, dependendo do game. Então, por que lançar uma RTX 3050? Essa é a pergunta. A Nvidia inclusive comparou com a GTX 1650, o que não faz nenhum sentido. A GTX 1650 é um produto da sua época. Não tem nada a ver com a realidade de hoje. Até porque a 1650 custa muito mais barato no MSRP, no preço sugerido pelo fabricante. E a gente tá trabalhando aqui no mundo da fantasia, onde... Eu vou contar essa piada pra vocês. Essa placa custaria $250. Oh my God! Essa é Nvidia. Bom, esse é o preço sugerido pelo fabricante que você não vai encontrar em lugar nenhum. E se você encontrar por $250, abraça e leva pra casa. Que é o que os scalpers estão fazendo, os cambistas. Eles vão lá, compram o bot antes de você sequer pensar em comprar uma 3050, ele já comprou 100. E aí o preço dispara.
que foi basicamente o que aconteceu. Mas voltando à GTX 1650, o comparativo da Nvidia eu até consigo entender por trás de todo esse marketing, o que eles querem dizer, do tipo, olha, você que tem uma GTX 1650, talvez a 3050 seja um bom upgrade para você. Uma placa mais moderna, com muito mais desempenho, que consegue entregar 60 FPS, que tem o dobro de VRAM e tudo mais. Ok. Agora, comparar como se ela fosse uma sucessora da 1650 e não é ok. O correto mesmo, se você fosse pegar a última placa da série 50, seria a 1650 Super. A última série 50 lançada pela Nvidia. Não foi a 1650. Ou a série Super não existe no roadmap da Nvidia, foi simplesmente deletado, né? Porque eu acho que essa seria a placa mais justa. Ainda assim, o MSRP da 3050... ele fica $30 abaixo de uma 1660 Ti, por exemplo, né? Então esse é o mais próximo da realidade que a gente tem. E foi aí que a gente comparou e eu acho que é aí que você deve tirar as suas conclusões. Comparado com uma 1660 Super, que teve MSRP mais alto, ou seja, um preço sugerido de lançamento mais alto, ela é uma placa interessante. Tem a mesma performance, em tese custando $30 a menos. O problema é o em tese, que na verdade não acontece. O preço real e o preço sugerido é muito distante. Essa placa que deveria estar sendo comercializada por $250 já pode ser encontrada no lançamento até 400, 500 ou $600, o que é muito dinheiro. Então assim, por enquanto, não é uma placa boa para mineração. Ela tem um retorno de investimento muito demorado, né? Não tem uma boa performance e pelo menos para Ethereum ela não vai bem. O que não quer dizer que com outras moedas ela não vá. Mas por hora, momentaneamente, com a queda da mineração, essa placa está levemente a salvo. Em tese, essa placa deve ter mais disponibilidade. Eu sei, segura a risada aí. Ela deve ter mais disponibilidade do que as outras. Por quê? Essa placa é um chip que é um corte de outros maiores. Então, em tese, a Nvidia tem vários desses chips aí antes de lançar. Certo? Demorou só, sei lá, 1 ano e meio depois da série para poder lançar a série 50, mas enfim, ela tá fazendo. Saiu a 3060 com muito custo e a 3050 tá aí. Inclusive esse foi um dos argumentos da Nvidia, do tipo, olha, a gente tá usando o PC Express X8 aí 4.0 porque é para poder viabilizar o máximo de chips possíveis. Ou seja, se a gente tiver um chipzinho aí que, sei lá, meio não funciona aí todas as lanes e tal, assim, a gente viabiliza, né? Vamos usar tudo que tem de chip aí. O que eu acho ok, principalmente para uma placa dessa onde você não vai ter queda de performance. Mas, falando em performance, é isso aí que você deve ver normalmente, né? Ela deve estar ali uns 26 a 37% à frente da RX 6500 XT, dependendo da sua fonte, é claro, né? Aqui no Tech Power Up nós temos uma diferença de 26% em relação a RX 6500 XT, e quando eu digo depende da sua fonte, não é nem por questão de desconfiança, é porque cada um faz um teste, uma bateria de testes diferentes, com presets diferentes, o que pode afetar a performance da 6500 XT, que tem só 4 GB. Dependendo da configuração que você usa, a 6500 XT tem uma penalização ainda maior de desempenho. Isso a gente não está nem falando de PC Express 3.0, onde a 6500 XT é uma completa vergonha. Ela consegue ser pior do que uma GTX 1650, mas muito pior. Então você compra uma placa, mas na verdade você não tem esse desempenho. Então em relação à performance, ela fica ali em torno de 13%, de 13% a 18% atrás de uma RTX 2060, o que, ao meu ver, é um bom desempenho. É um desempenho que hoje é capaz de suprir a maior parte dos gamers para Full HD, e ela traz ainda um ponto interessante. Ela tem Ray Tracing e ela tem DLSS. E eu sei que você está pensando, falando, nem a pau, uma placa dessa, Ray Tracing, vai dar não. E eu confesso que foi o mesmo pensamento que eu tive. Eu falei, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Uma 3050 para Ray Tracing não vai dar. Mas eu não diria que eu estou enganado, porque realmente em alguns casos não deu não. Porém, olhando do ponto de vista de um consumidor que busca uma placa de entrada, ele vai ter uma experiência em Ray Tracing. Se ela vai ser boa ou vai ser ruim, vai depender da sua habilidade para fazer ajustes ou para deixar o GeForce Experience fazer lá os ajustes. O fato é que a 3050 consegue empurrar alguns jogos com Ray Tracing em Full HD, em alguns casos até com detalhes no máximo, o que, só para deixar claro, uma 3050, você não vai comprar ela para rodar com tudo no Ultra em Full HD, independente de quanto ela custe. O foco dela é para Full HD
alto, muito alto, ultra, dependendo do jogo. Porém, eu testei com games AAA, tipo em Shadow of the Tomb Raider, dá pra você rodar com Ray Tracing, não é Ray Tracing, uau, super penaliza nem nada, e também tem uma diferença visual sutil. Dirt, também mais um jogo com Ray Tracing que dá pra você rodar. Em alguns casos, com poucos ajustes, dá pra você rodar com Ray Tracing sem DLSS. Então, é legal porque pelo menos existe uma introdução ao Ray Tracing. Ah, mas a performance fica muito ruim, eu não quero rodar 60, se a placa poderia estar rodando. É verdade, eu concordo com você. Se você busca só performance, você poderia ter mais performance sem ativar o Ray Tracing. Mas a placa entrega, o que não quer dizer que uma 1660 Super não entrega. O ponto para quem busca mais FPS é justamente o DLSS. O DLSS chegar a uma placa como uma 1660 Super é um ponto bem interessante, porque para esse público é algo realmente relevante. Claro, tem as outras features, caso você queira usar. Pô, de repente eu faço umas reunião aí, eu gostaria que tivesse o NVIDIA Broadcast, que dá para diminuir, né, o ruído. Esse realmente é um recurso bruxaria, né? Então, se você quer os demais recursos, as vantagens que tem na 3050, por ser uma placa RTX, estão lá disponíveis. Mas sim, ela é uma 1660 Super com Ray Tracing, com DLSS, e não acho que ela vai ser a placa que amanhã vai estar dentre as mais usadas na Steam. Mas eu acho que ela realmente, se chegar no preço certo, vai vender bem. Eu acho que talvez a eficiência energética não é o forte dessa placa, né? Já que ela tem um TGP de 130 watts contra 160 de uma 2060. E ainda tem um caso muito bizarro. Isso vocês realmente precisam se atentar. Eu não sei se vocês leram direito, eu vou mostrar aqui de novo, mas tá escrito aqui 50 no final, 50. Esse aqui é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo de uma RTX. Você não vai ver uma RTX 3040, você nunca viu uma GTX 1040, 940, não existiu. O mínimo que a Nvidia trouxe é o X50. Então você comprar um modelo premium de uma RTX 3050 é um atestado de loucura. Compre uma RTX 2060 de entrada, mas não compre uma RTX 3050 high-end, topzera, modelo topper. Não faça isso. É a coisa mais insana que eu consegui ver nesse lançamento. A nossa empolgação tá tão grande com placa de vídeo que eu nem olhei. Eu nem olhei quais eram os modelos e tal. Eu bati o olho por cima e falei, legal, tem uma single fan aí e tal, umas plaquinhas Slim. E de repente eu vejo placas triple fan de uma RTX 3050. O que não faz nenhum sentido. Nenhum sentido a não ser vender. Se você chega na prateleira e tem uma 3050 e não tem outra coisa, você compra a 3050. Não importa se ela é triple fan, dual fan, se ela é triple slot, você compra. E as fabricantes estão simplesmente se aproveitando da situação. E eu não esperava menos. Eu não espero menos, porque a fabricante tá aí para isso mesmo, para arrancar o teu dinheiro. E se ela puder ganhar, ela vai ganhar. Agora fala para mim, uma 3050 Dual Fan já é uma coisa assim exagerada, porque essa placa, a Black da EVGA, ela faz ali no máximo 62 graus, lógico, numa temperatura controlada, mas pegando o delta ali de 24 graus da temperatura ambiente para 62 na pior das hipóteses rodando jogos, que é pro que você vai usar essa placa. Por que eu ia querer uma Triple Fan? Para pagar muito mais caro, para parecer que eu tenho uma GPU muito melhor, quando na verdade eu não tenho. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da performance da RTX 3050? Vocês acham que vai ter disponibilidade dessa placa? Porque isso é muito importante. Se tiver disponibilidade, isso realmente pode mudar o mercado. Você compraria a 6500 XT mais baratinha ou juntaria mais dinheiro e compraria qualquer outra coisa? Quem sabe até chegar a uma 3050. Iria de 3050 ou de 2060? Deixa aí nos comentários, aproveita para deixar um like e se inscrever no nosso canal no Unlock Gamer para não perder nenhuma das novidades.